Olá, amigos e irmãos, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família através da mensagem que eu vou trazer para você aqui neste canal Hora da Palavra Oficial. Para você que chegou agora no canal e não me conhece, sou o pastor Jorge Santos e diariamente tenho trazido um bom conteúdo da Palavra de Deus para abençoar a sua vida e fortalecer a sua fé. Meu amado irmão, presta bem atenção no livro de 2 Reis, capítulo 4, uma mensagem muito bonita, muito interessante e com certeza vai impactar a sua vida em nome de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que uma mulher chegou até o profeta Eliseu e ela falou assim: olha, profeta, o meu marido, ele era servo dos profetas e ele veio a falecer. E com isso, os credores, as pessoas que ele deviam, estão agora pegando os meus filhos, ou tentando pegar os meus filhos, para servir de pagamento. Porque o meu marido, ele deixou uma grande dívida. E aí, eu não tenho como pagar os credores. E tu sabe, profeta, que o meu marido, ele temia o Senhor, vosso Deus. E a Bíblia vai dizer, meu amado irmão, que Eliseu, como um grande profeta que era, Eliseu era o sucessor de Elias, e você bem sabe como era o profeta Elias, e também como agia o profeta Eliseu. Grandes homens de Deus, homens que realmente profetizavam segundo a vontade de Deus, homens que realmente andavam de acordo com a Bíblia Sagrada ou com a lei de Deus. Então ela vai até o profeta Eliseu e relata a situação que ela estava passando naquele momento. O interessante é que o profeta vai ouvir o pedido daquela mulher e vai identificar a situação que ela está vivendo no momento. E ele vai dizer para ela assim: o que você tem na tua casa? E ela vai dizer: profeta, eu não tenho nada em casa. A única coisa que eu tenho em casa é somente uma vasilha. E esta vasilha tem um pouquinho à toa de azeite. E o profeta agora vai profetizar, vai ensinar a mulher como ela deve se comportar na situação que ela está passando difícil. Ele vai dizer: olha, pega os teus filhos, manda eles pedir pela vizinhança, pelo bairro, pedir os teus amigos, manda os teus filhos pedir muitas vasilhas, muitos vasos, vazio. Olha, e não pede pouco, pega muito vaso. E você vai entrar para dentro da casa e você vai deitar, vai virar este azeite em cada vasilha que chegar. E quando as vasilhas estiver cheia, você vai colocar à parte e continue enchendo as vasilhas vazias que vão chegando. Meu amado irmão, presta bem atenção na palavra de hoje, que é para justamente abençoar a sua vida e fazer você entender que Deus, ele tem os seus profetas ainda nesta terra. Profeta esses, homens de Deus. Profeta esses, usado como Elias e Eliseu foi no passado. E a Bíblia vai dizer que esta mulher ouve a instrução do profeta Eliseu e rapidamente ela chama os seus filhos e fala: vai na vizinhança, pede bastante vaso emprestado, bastante vasilha, e não pede pouca, porque foi isso que o profeta falou para mim. Diz a Bíblia Sagrada que os filhos dela saem e começam a pedir as vasilhas, os vasos, os cântaros, e começa a trazer muitos. E aquela mulher começa a virar a vasilha que tinha um pouquinho à toa de azeite e começa a encher um, e ela bota para o canto. Começa a encher outro, e ela bota para o canto. Enche muitas vasilhas e vai colocando no canto. Preste muito bem atenção que enquanto tinha vasilha vazia, o azeite não parava de cair. Deus ia multiplicando o azeite através da palavra do profeta Eliseu. E aí a Bíblia vai dizer que depois que esta mulher já enche muitas vasilhas e muito vaso, ela grita para um dos filhos dela:
trazei mais uma vasilha aqui. E algum deles vão dizer, mamãe, já se acabaram as vasilhas. As pessoas emprestaram, os amigos emprestaram, os vizinhos emprestaram e acabaram as vasilhas. E aí diz a Bíblia que não tendo mais vasilha para encher, o azeite para. O azeite para de multiplicar, porque não tinha mais vasilha. Observa bem que quando ela acaba de encher todas as vasilhas, ela poderia tomar atitude por si própria, mas ela vai até o homem de Deus. Ela fala, homem de Deus, o milagre aconteceu, a multiplicação aconteceu e não tem mais vasilha. Já todas elas já estão cheias. E aí ele vai dar mais uma diretriz para aquela mulher, ele vai dar mais uma profecia para aquela mulher, vai ensinar ela como se comportar depois que a vasilha, os cântaros, tudo está cheio. Ela disse, olha mulher, vai e paga a tua dívida, vende, paga a tua dívida e vive do restante do azeite. Observa bem, meu amado irmão, observa bem, amigo e amiga do canal Hora da Palavra, você que é inscrito, você que ainda não se inscreveu ainda, observa bem o que Deus quer dizer para mim e para você, nos ensinar através desta mensagem. Esta mulher, o marido dela era um marido crente, e este marido servia os profetas, ele era filho de um dos profetas, ou dos profetas que estudaram na escola de profeta, aonde tinha o grande profeta Elias e também Eliseu. Ela vai dizer, olha, o meu marido, o teu servo, ele temia o Senhor, mas por algum motivo, por alguma doença, o meu marido agora é morto. E ele deixou uma grande dívida. Eu não consigo pagar essa dívida, profeta. Eu não sei como eu vou resolver para pagar os credores. Os credores não querem saber se o meu marido morreu ou não morreu. Eles querem que a dívida seja paga. Observa bem que você não pode, nem eu, criticar este homem. Porque este homem era um homem família. Este homem era um homem compromissado com a sua casa, com a sua esposa e com seus filhos. Porém, como todo ser humano, ele fez dívidas. E aí, de uma hora para outra, ele vem a morrer. E aí os credores queriam que fosse paga aquela dívida. Porém, aquela mulher viúva, agora com seus filhos, ela está pobre e não tem condição nem para se alimentar, que dirá para poder pagar uma dívida a qual o esposo dela, quando estava vivo, adquiriu essa dívida. Agora, os credores vêm até a mulher e falam, olha, eu não quero saber se está vivo ou está morto, o que eu quero é que a dívida seja paga. Se a senhora não tem condição de pagar a dívida, então deixe levar os meninos, as crianças, os jovens, os mancebos, para trabalhar de graça para a gente até que a dívida seja paga. Observe, meu amado irmão, que este homem, o marido desta mulher, a qual está falando com Eliseu, não pode ser criticado, porque ele era compromissado com a família e também ele servia a Deus. Observa bem que, muitas vezes, para você ter a noção do que a palavra está falando, você vai e tem um sonho de comprar um carro. Você tem um sonho de comprar algo para você e para sua família. E você compra para pagar em algumas prestações, mesmo sendo servo de Deus, você compra sabendo que aquilo é um compromisso que você tem para com aquela pessoa, para com aquela loja, que você comprou aquilo. Mas de repente, depois que você adquire aquele bem, você tem um comprometimento. Você é uma pessoa responsável em pagar a sua dívida. Mas de uma hora para outra você fica doente e não consegue pagar. E de repente você morre, a pessoa morre. E aí o banco, a financeira, os credores não querem saber de nada. Eles querem saber que paga a dívida. Alguém da família tem que pagar a dívida. Pois bem, foi isso que aconteceu com aquela mulher. Com certeza, se o marido tivesse vivo, ele estaria trabalhando para pagar a dívida.
mas agora ele morreu. O mais interessante que eu quero que você aprenda é que ela não correu para a vizinha, não correu para Cicrano, para Beltrano, para contar a história dela, ou a dificuldade que ela estava passando. Ela foi até o homem de Deus. Eu sei que hoje em dia existem muitos homens de Deus compromissados com a palavra, homens de Deus que realmente têm uma vida no altar, homens que procuram fazer a vontade de Deus em todos os lugares, homens que oram, mulheres que oram, pessoas que têm uma comunhão direta com o Pai, e quando você vai até Ele, sempre Deus usa a boca dele para falar algo para você. Como também a gente sabe que existem muitos falsos profetas por este mundo, não é verdade? A gente sabe que existe alguns falsos profetas que só querem obter benefício próprio para eles e para a família. Nós sabemos que existem muitos falsos profetas que falam que Deus falou, enquanto Deus não falou nada com ele. E eles têm enganado muitas pessoas. Porém, o que nós estamos vendo nessa palavra é que esta mulher, ela era uma crente. O marido também era crente, a família era de Deus. E ela não corre para falar com fulano, com cicrano ou com Beltrano. Ela vai falar com o profeta, o homem de Deus. Por que que ela foi falar com o profeta Eliseu? Com certeza, o marido dela, quando estava vivo, ele falava e dava bom testemunho do profeta Elias e agora dava bom testemunho do profeta Eliseu. Observa que tanto o profeta Elias como o profeta Eliseu não era menino dentro da igreja. Eles não brincavam com a palavra de Deus. Eles não profetizavam segundo o que eles queriam. Eles falavam daquilo que Deus ordenava a eles falar. Observa que a mulher vai até o profeta Eliseu. E a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte: mulher, o que tu tem em casa? Profeta que é profeta, homem de Deus, mulher de Deus, serva do Senhor, compromissado com o reino, ele se preocupa com o povo, ele se preocupa com o bem-estar dos seus membros, ele se preocupa com o bem-estar das famílias, ele se preocupa em ajudar a pessoa de alguma forma. Assim também era o profeta Eliseu. Observa bem que a mulher vai chegar para ele e vai dizer: olha, o meu marido, o teu servo, ele morreu. Ele deixou uma grande dívida para mim, mas eu não consigo pagar, profeta. Ele vai dizer: o que você tem em casa? Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Ela vai dizer: profeta, eu só tenho um pouquinho à toa de azeite numa botija. E na mesma hora, Deus dá a revelação para o profeta Eliseu. Ele vai dizer: mulher, manda pedir vasos, muitas vasilhas, muitos vasos, muitos cântaros. Quanto mais você arrumar, mais o milagre vai ser grande. E ela manda os filhos pedir as vasilhas. Eles saem e começam a pedir na vizinhança, começam a pedir na redondeza onde eles moram. Observa que as vasilhas vão vir tudo vazia. E quando o milagre da multiplicação do azeite acontece, o que acontece? Ela vai até o profeta. Observa que ela vai até o profeta e ele vai dar uma diretriz para ela: mulher, vende uma parte do azeite, paga as tuas dívidas e vive do restante, você e também os teus filhos. Observe, amado irmão, que ele está direcionando ela para o caminho certo. Se você não sabe, você vai saber agora. Existia 3 tipos de azeite. Primeiro azeite, o azeite da unção. Este azeite era muito especial, porque era para justamente ungir o escolhido que Deus tinha escolhido ele. Por exemplo, Davi. O Senhor fala: Samuel, pega o azeite, coloca no chifre e vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu me provi de um rei. E aí Samuel pega o azeite. Qual azeite, pregador? O azeite da unção. Esse azeite era especial, era consagrado a Deus para ungir
os escolhidos. Esse é o primeiro azeite, não posso entrar na profundidade devido ao tempo do vídeo. Existia outro tipo de azeite também, que era o azeite da lamparina, por exemplo. Esse azeite da lamparina está sendo narrado na Bíblia, naquela passagem que fala sobre as 10 virgens. Observa que nessa parábola existia 10 virgens. 5 entre elas era prudente, que levaram o azeite de reserva e também levaram o azeite na lamparina. Esse azeite é o azeite da lamparina, aonde o fogo não poderia se apagar, porque elas estavam indo se encontrar com o noivo. Então esse é o segundo azeite da lamparina. E existia também o azeite do alimento, tudo tirado da mesma árvore, mas cada um tem o seu simbolismo, o seu significado. Esse azeite que foi multiplicado era o azeite do alimento. Esta mulher, Deus multiplicou o pouquinho que ela tinha. E aí, daquele pouquinho surgiu uma quantidade boa. E o profeta está dizendo, vai e vende uma parte desse azeite. Porque naquele tempo, as pessoas usavam o azeite para fazer o alimento. As pessoas, algumas passavam o azeite na ferida. Enfim, tinha várias utilidades o azeite. Então, ela vai fazer o que o profeta mandou. Observa bem, meu amado irmão, presta muito bem atenção, que eu quero enfatizar isso para que você possa aprender. Não leve os teus problemas para quem não pode resolver. Não fale da sua vida para alguém que vai jogar o teu problema no ventilador. Talvez, de repente, estou falando com alguém, ou você vai ver este vídeo e você vai dizer, é verdade, pastor. Você, de repente, olhou para uma pessoa e ela tinha cara de profeta, ela tinha jeito de profeta, ela andava como profeta, ela se vestia como profeta, e você pensou que ela era um profeta, ou que ele era um profeta, e você falou com ele a sua situação, e no outro dia, ou daqui uns dias que passou, você viu que todo mundo sabia da tua história, todo mundo sabia do teu sofrimento, e na realidade, esta pessoa a qual você contou não era profeta, só tinha jeito de profeta, só tinha cara de profeta, pregava, se comunicava, falava como profeta, mas não tinha a unção de profeta. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Eu sei que existe muitos grandes homens de Deus compromissados. Observa que o profeta Eliseu, se ele fosse um falso profeta, ele iria espalhar a vida daquela mulher por todos os lugares. Mas acontece que a conversa desta mulher ficou somente entre ela, o profeta e Deus. Observa bem, se você porventura não tem visto a unção de profeta nesta pessoa que você está sempre junto com ele, ou está membrando na igreja dele, então não fale nada com ele. A melhor coisa é você falar com Deus. Mas que existe homens de Deus compromissado com Deus, responsável com o povo de Deus, existe. Eu sei muito bem disso, existe homem de Deus. Você olha para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, você vê a unção de Deus, a seriedade de Deus. Ele não brinca com a palavra, ele não humilha o povo, ele não pisoteia os seus membros, pelo contrário. O próprio Jesus disse que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Preste muito bem atenção. Deus, ele quer fazer algo grande na tua vida. Ele quer transformar a tua vida, tua família, o teu viver. Eu sei que todo ser humano, pela Bíblia, é pecador. Mas existe aqueles que, mesmo sendo pecador pela Bíblia, procura fugir do pecado, andar em santidade e principalmente respeitar o povo de Deus. Então, essa mensagem é para que você vigie. Ela não falou, esta mulher não falou da vida dela para o vizinho, para o amigo, para o parente. Esta mulher
não relatou o sofrimento dela para qualquer pessoa. Ela conhecia a conduta do profeta Eliseu. Ela sabia que era homem sério. Eliseu, o profeta, ele não profetizava aquilo que ele achava que ia dar certo. Ele não falava aquilo que ele imaginava que ia dar certo. Ele aprendeu com seu líder, Elias. Ele só profetizava e falava aquilo que Deus lhe ordenava. Uma coisa muito interessante é que esta mulher estava numa situação muito crítica, muito caótica. Ela poderia se desesperar, ela poderia se lastimar ou até mesmo abandonar a fé. Mas o que ela fez? Ela foi até o profeta, ela foi até a pessoa certa e ali ela escutou uma profecia. Olha, se porventura você não tem a figura de um profeta, um homem de Deus na sua vida, se você vê que no teu ministério, na tua igreja, na membresia, em cima do altar, você não tem referência de profeta, então a maior profecia melhor é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ouça a palavra, se apegue à palavra, busque a Deus em todo tempo, em todo momento. Não fique por aí falando da sua vida para um, para outro, porque amanhã você pode se arrepender daquilo que você está falando. Observa com quem você anda, observa com quem você conversa. Olha, a Bíblia vai dizer que naquele tempo existia o profeta e o profeta velho. Eu sei que é para outro vídeo essa explicação, mas só para você entender, o profeta velho, quando fala profeta velho, o que vem na nossa cabeça é que o profeta velho era um profeta bem de idade, todo enrugado, com a bengalinha. E aí que a gente se engana. O profeta velho muitas vezes tinha uma idade média e ele era profeta velho, era considerado por Deus como profeta velho porque ele estava acostumado a profetizar. Profetizar coisas que Deus não mandava, falar coisas que Deus não apoiava. Então ele se tornava um profeta velho. Por quê? Porque ele já não tinha mais a unção do Espírito Santo. Você sabe que o azeite representa o Espírito Santo. Ele já não tinha mais a unção de Deus. Então ele tinha só o título. Mas a unção ele já não tinha. Por isso que ele é considerado como profeta velho. Porém, Elias e Eliseu, Ezequiel e tantos outros profetas da Bíblia realmente era um profeta usado por Deus. Era profeta que tinha competência em levar o povo a conhecer a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que pelas redes sociais existe muitos que se denominam profeta, mas não querem ajudar ninguém, não querem de repente orar pelas pessoas, só querem benefício próprio. Então fuja de pessoas como essa e aprenda a guardar segredo entre você e Deus. Existe alguns homens de Deus? Sim, existe, mas isso no dia de hoje é raridade. Se você encontrou algum, ore por ele, peça a Deus para ele conservar a vida dele diante do altar de Deus, mas eu sei que existe alguns homens de Deus. Então, eu fiz questão de trazer essa mensagem para você entender que a situação que ela estava passando, aquela mulher estava passando, ela foi até o profeta, o homem de Deus. Você sabe que Eliseu foi um grande profeta de Deus. De maneira que eles falavam e as coisas aconteciam. Porque Deus carimbava lá no céu dizendo, quem está falando não é qualquer um. É Elias ou Eliseu. Então Deus afirmava, confirmava ali a palavra que ele tinha falado. Meu amado irmão, se essa mensagem serviu para você, se essa mensagem abriu a sua mente, o raciocínio, que você possa compartilhar com outras pessoas. Porque talvez tenha alguém que está caindo, de repente, pensando que aquela pessoa é profeta, tem a unção de profeta, talvez não é.
ela está se enganando, está sendo enganada por estas pessoas que vivem desta maneira. Então compartilhe esse vídeo. Agora, se você puder, se você quiser, clique no botãozinho escrito inscreva-se e você vai fazer parte da nossa família. E todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui, pregando a palavra, a plataforma do YouTube vai notificar você e você vai ter o vídeo em primeira mão. Deixe também o seu like, ative o sininho da notificação e coloque aí nos comentários, como sempre tenho pedido, eu quero orar por você. Você quer que eu ore por você? Você aceita a minha oração como servo de Deus, como homem de Deus? Então coloque nos comentários aí o seu nome, o primeiro nome. Coloque a cidade que você está falando, que eu quero orar tanto por você, como também pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu município, pelo seu país. Coloque aí que você possa ser ricamente abençoado, agraciada por esta mensagem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Sou seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Jorge Santos, aqui do canal Hora da Palavra Oficial. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até outra oportunidade, querendo o nosso Deus.